Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa segunda aula desse curso de Lógica 1. E o propósito dessa aula vai ser apresentar as peças desse jogo de símbolos que a gente vai estudar em Lógica 1. Essa aula vai ter 3 partes de tamanhos diferentes. Entre as partes, eu peço que vocês revisem a matéria, né, releiam se vocês já tiverem lido a matéria da aula de hoje e façam os exercícios antes de passar para a aula seguinte. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês e a assimilação do conteúdo, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. Bom, as peças desse nosso jogo, né, esses símbolos, é conhecido como vocabulário da linguagem L. Por que a gente está falando em linguagem? Por que a gente está falando de um vocabulário, de uma linguagem? Vocês podem ignorar perfeitamente por enquanto. Mais adiante a gente vai voltar a esse ponto. Nesse momento é irrelevante e inclusive atrapalharia. Mas vamos aprender que a gente vai contar como os nossos símbolos são chamados de vocabulário de L. E nós temos 3 tipos de símbolos na lógica proposicional, que é essa que a gente vai estudar em um primeiro momento. Nossa primeira classe de símbolos são as letras sentenciais, ou variáveis proposicionais, ou letras proposicionais. Acho que eu vou normalmente utilizar letras sentenciais, mas é a mesma coisa que variáveis proposicionais. E elas são letras maiúsculas do nosso alfabeto. Além de utilizar as letras maiúsculas, nós podemos, opcionalmente, né, utilizar também índices inferiores, né? 1, 2, 3, 4, quantos a gente quiser. Qual é o objetivo desses índices inferiores? É fazer com que nós disponhamos na nossa linguagem, né? nas nossas peças, nos nossos símbolos, um número infinito de letras sentenciais. Para nós isso vai ser relevante, porque nós não vamos fazer contas tão complexas que precisem de um número maior de letras do que do nosso alfabeto. Mas vocês assim já conhecem como é que normalmente esses sistemas são apresentados. Então, o que é importante lembrar, né, o que a gente vai ter, que a letra A é tão diferente da letra A1 quanto ambas são da letra B. São simplesmente letras sentenciais distintas, tá? Então, essas são a nossa primeira classe de símbolos, são as letras sentenciais. A nossa segunda classe de símbolos são chamados conectivos lógicos. Por que conectivos lógicos? Também, por enquanto, só decorem o nome, a gente vai aprender mais adiante. E nós temos 2 tipos de conectivos lógicos, né? Um conectivo que é chamado de conectivo unário, também mais adiante vocês vão compreender porque ele é um conectivo unário, e 4 conectivos binários, também mais adiante vai ficar claro, ainda na aula de hoje, porque esse aqui é unário e esse aqui é binário. Vocês vão compreender mais adiante, por enquanto só decorem. Bom, esses símbolos aqui, eles são usualmente chamados de sinal da negação, para esse daqui, sinal da conjunção, sinal da disjunção, sinal da implicação e sinal da equivalência ou biimplicação. Porque esses nomes, mais uma vez, não interessa, decorem esses nomes porque eles são os nomes usuais, mas ignorem o significado que vocês sabem da palavra negação, conjunção, disjunção. Ignorem porque num primeiro momento vai ser melhor ignorar porque vai atrapalhar. Mais adiante vocês vão compreender por que eles receberam esses nomes. Por enquanto é simplesmente decorar. E a gente tem uma terceira classe de símbolos, que são símbolos auxiliares, que são parênteses. Depois vocês vão ver como é que eles funcionam, né? Mas esses são os símbolos da nossa linguagem. Ok? Uma última observação antes de vocês passarem para o primeiro exercício, né, além disso aqui, que são os símbolos da nossa linguagem, né, a gente pode, é conveniente, é prático nós utilizarmos, ao falarmos desses símbolos, ao falarmos da nossa linguagem, do nosso jogo, nós utilizarmos alguns outros símbolos.
que não fazem parte da linguagem L, mas que vão se juntar com o português para nós falarmos mais facilmente sobre esse jogo, sobre esse sistema de símbolos. Esses símbolos adicionais introduzidos no português para facilitar, vocês vão ver mais adiante por que facilita, são chamados de metavariáveis. Tá? Bom, vai ficar mais claro mais adiante, vocês vão rapidamente aprender a usar metavariáveis, mas eu já vou adiantar a explicação de por que eles são chamados de metavariáveis. Né? Vocês devem lembrar que eu disse que a gente poderia chamar também as letras sentenciais de variáveis proposicionais. Eu insisto, por enquanto não importa por quê. Tá? E quando nós mais adiante no curso, né, nós avançarmos para a lógica quantificacional, nós teremos ainda variáveis individuais. Tá? Então, mas não confundir com essas metavariáveis. Né? Qual é a ideia? Por que falar em variável? Porque esses símbolos aqui, π, π1, π2, π3, onde o índice inferior, 1, 2, 3, tem o mesmo propósito que esses aqui, a saber, né? Eu tenho uma metavariável aqui, eu tenho outra metavariável aqui. Né? Esses símbolos, eles vão servir para eu falar de uma letra sentencial qualquer. Então, ao invés, isso vai ficar mais claro mais adiante, por que isso é útil. Mas então, elas são variáveis no sentido de que elas não são a letra sentencial A, não são a letra sentencial B, não são a letra sentencial C23, elas não são nenhuma letra em particular. Elas variam, por assim dizer, né, por uma letra qualquer, por uma letra sentencial qualquer. Tá? Por isso, variável. E metavariável, por quê? Porque elas vão servir para nós, digamos assim, estarmos acima da nossa linguagem e falarmos sobre ela. Do mesmo jeito como agora em português eu estou falando e explicando para vocês esse sistema simbólico. Tá? Então, as metavariáveis são símbolos que nós acrescentamos ao português que vão tornar mais fácil, vocês vão ver mais adiante porque que torna mais fácil, fazer referência aos símbolos da nossa linguagem. Né? E aí a gente vai reservar alguns símbolos para metavariáveis para certos tipos de símbolos ou combinações de símbolos da nossa linguagem L, da linguagem que a gente está estudando. Né? E aqui, então, introduzindo um primeiro símbolo, quer dizer, ó, eu vou reservar, eu decidi que vou fazer assim, bom, isso é mais ou menos usual, mas outros livros podem utilizar de maneira diferente. Eu vou utilizar π e poder distinguir π de π1 e π2 e π3 para eu ter quantas metavariáveis para letras sentenciais eu quiser. Eu vou reservar essa letra grega π para fazer referência a letras sentenciais, a uma letra sentencial qualquer. A última observação é, se vocês já estudaram lógica, se vocês pegarem um livro de apoio, algum outro livro de apoio além do material, vocês podem ver, vocês eventualmente vão encontrar ou menos símbolos ou símbolos um pouco distintos, tá? Isso não é problema, né? Vocês vão rapidamente fazer a transposição para o símbolo que eu estou usando. Eu estou usando os mais usuais, mas há outros que também são igualmente comuns. No material de apoio vocês têm a lista de alguns e se não estranhem se em um outro livro vocês encontrarem símbolos um pouco diferentes. Vão avançando que vocês vão conseguir fazer a ponte, ok? Bom, então o próximo passo agora, antes do próximo vídeo, é vocês fazerem uma pausa, né? Se tiver ficado dúvida, deem mais uma vez uma olhada nas páginas 10 a 11 do material de apoio. E antes de seguir adiante, façam um exercício 1 romano, 1 arábico, na página 11, e confiram as respostas. Se vocês estiverem errando, né, deem uma olhada de novo no vídeo, olhem no material, e eu acho que essa parte aqui é se familiarizar com os símbolos, deve ficar suficientemente claro, e depois passem para a segunda parte do vídeo da aula de hoje. Então, até daqui a pouquinho.